Olá, tudo bem? Estamos de volta com o D da Questão, né? Passeio pela memória, o 5º episódio, conversa com o Sérgio Reze, né? Vamos aqui, a partir das lembranças dele, né, reviver um pouco, né, um período. Vamos discutir aqui a questão da mudança do clima, o que ele lembra que se mudou ou não mudou. Vamos falar da questão dos transportes, né, os trens, a importância que tinham, como foram ficando para trás, e hoje está esse abandono aqui no centro de Sorocaba. Falar da questão da evolução dos automóveis, a emancipação de Votorantim, tudo isso aqui no bate-papo de hoje, né, nesse passeio pela memória com o Sérgio Reze. Esse é nosso convidado. Na verdade, essa questão do trem é assim, ela era do governo do Estado. O governo do Estado, quando privatiza, né, o espólio, vamos dizer assim, a parte ruim fica com o governo federal. Aí você tem o funcionamento com a empresa particular que comprou, que também deixou de funcionar, e aquilo lá há um imbróglio onde ninguém, nem o Estado, nem o município, nem o governo federal resolve. Quem é o responsável por tudo isso? É isso. Você não tem um responsável direto assim. Olha, por exemplo, esse é o problema. Eu tenho uma empresa. Muito bem. Quem é o responsável por essa empresa? Sou eu. Pronto. O que de errado ou de certo acontecer, tá ali. Eu é que tenho que resolver. Nós temos homens públicos que são eleitos. A Assembleia Legislativa é eleita. Alguém da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pergunta, nas reuniões dos deputados estaduais, pergunta o que se faz com esse ferro velho que se transformou a estrada de ferro Sorocabana, os trilhos, as oficinas, ali gerava emprego para muita gente. Entende? Essa pergunta ninguém faz, e se fizer, ninguém responde. Então, uma Assembleia Legislativa, por exemplo, é para ela perguntar o que é que vão fazer com esse ferro velho todo que está. Olha o prédio da estação. Prédio bonito, magnífico. Aquilo ali tinha que ser, vamos dizer, era da estrada. Tá bom. Vamos fazer o quê ali? Um outro... um departamento municipal de qualquer coisa? Não. Eu me lembro que tinha os armazéns, por o trem de carga vinha, deixava cargas em uns armazéns que depois eram entregues, ou as pessoas iam buscar, era entregue. Eu vivi essa época da estrada de ferro Sorocabana. Então, quem é o responsável por esse abandono tudo? Foi o de Sorocaba, o governo? Não. Foi o estadual? Foi o estadual. Federal não tinha nada a ver com isso. A estrada de ferro era daqui do estado de São Paulo. Assim como era a Paulista, a Santos Jundiaí, tudo isso. Então, são essas perguntas que a gente faz, né, e que não tem resposta. Não é? Você não vê, por exemplo, os deputados estaduais aqui do nosso estado perguntarem para alguém quem é que está jogando no lixo esse patrimônio público que foi montado, comprado com dinheiro dos impostos que todos os cidadãos aqui do estado de São Paulo pagaram. Sérgio, você está percebendo, mas o que você está fazendo é colocando na ordem do dia um assunto que vem prefeito, vai prefeito, vem deputado, vai deputado, vem governo, vai governo. Todos eles fazem de conta que não está lá. Mas isso não é no prefeito. A Sorocabana é estadual. Mas está no município, né? Eu sei, mas o prefeito não pode fazer nada. O prefeito não é que não pode fazer nada. Para ele fazer alguma coisa, ele teria que ter, vamos dizer, condições políticas para poder interferir nisso. Eu acho que o prefeito podia também gritar, não é? Não só os deputados. Os prefeitos que foram... Não é um prefeito. Os prefeitos que foram atingidos por essa situação poderiam, no devido tempo, mobilizar a opinião pública, mobilizar a classe política que manda, deputados, governo, tudo, para ver isso aí. É dinheiro público, é dinheiro que é meu, é seu, é da população, investido naquilo que está apodrecendo ali e ninguém fala nada.
E há uma questão, né, de ocupação do solo, né, que você tem ali uma área super valorizada no centro da cidade, abandonada com aquilo lá tudo, e você é de uma época, Sérgio, em que aquilo ali, você tinha o rio, você tinha aí 1 quilômetro menos, talvez, a estação do trem. A Avenida Afonso Vergueiro, ela acabava antes de chegar ali embaixo na Praça Lions. Quer dizer, você tinha um outro modelo de cidade, né? Como que, na sua lembrança, na sua memória... Olha, nós estamos falando muito de trem, né? Você ia de Sorocaba a Votorantim no trem. Tinha um trem que ia, a estrada de ferro elétrica, Votorantim. Você ia... Muitas pessoas, eu me lembro que a gente era rapaz, ficava ali perto da estação Paula Souza ou perto da ponte para ver a chegada do trem que chegava às 10 horas da noite trazendo as moças que trabalhavam em Votorantim e vinham para Sorocaba de trem. Moças, rapazes, senhores também, tudo. Então era uma coisa, vamos dizer, útil, era uma coisa que funcionava. Eu viajei muito para São Paulo de trem. Até Mongaguá fui de trem. Para Presidente Prudente fui de trem. O movimento que levou os governantes da época a abandonarem o trem no Brasil, né? Eles têm uma relação forte com o setor seu, que é de automobilismo. Olha, de transportes, principalmente. O que você lembra dessa... Mas os Estados Unidos, na Alemanha, tudo é a mesma coisa. Você tem o caminhão e você tem o trem. O automóvel, você tem o trem. Por exemplo, até hoje eu ouço falar que para ir no aeroporto de Cumbica estão fazendo um ramal ferroviário. Isso já faz uns 40 anos já que falam isso. Na Alemanha, eu pego um trem na cidade que eu frequento lá, ali é Stuttgart, eu pego um trem e desço dentro do aeroporto de Frankfurt. Na Itália, eu pego um trem na cidade de Ostia, que é na praia, ali ao lado de Roma, pego um trem ali e vou até o aeroporto de Roma. Entendeu? Eu pego o trem ali em Ostia e vou até Bolonha, que são 800 quilômetros. É muito simples. Então, eu não tenho como perguntar para quem isso, lógico. A gente sabe como é que tudo isso aconteceu. Eu digo que isso faz parte um pouco do abandono da responsabilidade que todos nós, eu me incluo, né, que todos nós tivemos, né, ao longo de todo esse período que essas coisas vieram acontecendo. Sérgio, você já está lembrando dessa questão, né, da ocupação do solo, o abandono do transporte ferroviário e do crescimento da cidade, né, da sua diversificação industrial, né, da sua diversificação do tipo de moradia, muita moradia vertical. O que você lembra do momento de passagem? Como é que foi? Olha, todo mundo morava em casa e aí a gente tem aí nas últimas 3 décadas essa mudança. Tem algum momento específico que você lembra que as pessoas, olha o primeiro prédio, que legal, todo mundo se entusiasmou, alguma coisa do gênero? Foi na Rua da Penha, onde a farmácia Drogasil é um prédio cor-de-rosa que tem ali na Rua da Penha. E todo mundo ficou animado. Nossa, ele tinha 6 andares. Então, mas isso, deixa eu te falar, você não consegue... eu posso imaginar que eu fui um observador da vida de Sorocaba, mas eu também, não é tudo que passa na frente da sua visão que você guarda, algumas coisas importantes você tem.
Mas Sorocaba cresceu. Alguns prefeitos de Sorocaba fizeram o desenvolvimento industrial, uma coisa que precisava. Eu já falei, Sorocaba tinha o pessoal que trabalhava na Sorocabana e o pessoal que trabalhava em Votorantim, nas fábricas de Votorantim e nas fábricas da estamparia. Tá certo? Que depois, isso mais ou menos na gestão Panunzio, é que foi criado a zona industrial, e trouxeram, isso aí é crescimento, isso aí é dar condição melhor para a população, para trabalhar, para ter mais renda, a cidade se desenvolver economicamente. Isso aconteceu. Agora, dizer para você a coisa errada que foi feita, eu posso falar hoje do que eu vejo de errado, mas naquela época não tinha isso. Você não tinha esse tipo de visão, não é? Você não conseguia, vamos dizer, debater essa situação. Entende? Você tocou num ponto, né? A criação do Parque Industrial de Sorocaba, que se dá no final dos anos 60, era o governo do Armando Panunzio, né? Então, o Crespo Gonzalez. Depois o Crespo, e aí você tinha ali como secretário, né, do Panunzio, o Laelso, né? Que criou esse conceito de atrair indústrias para Sorocaba, uma vez que Votorantim foi emancipado, então aquela quantidade de impostos da fábrica de Votorantim que vinha para o município de Sorocaba, foi para o município que foi criado lá, Votorantim. E aí como que Sorocaba vai ver? Vamos atrair indústria. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O que você lembra desse? Olha, na minha visão, na minha opinião, essa atração de indústria, a criação da zona industrial, a oferta de, vamos dizer, subsídios, a oferta de vantagens para que a indústria viesse para Sorocaba, eu acho isso perfeitamente lógico, racional, e devemos aplaudir o que foi feito na época do prefeito. Não, e depois também, né? Não podemos selecionar só aqui não, aqui tal. Não é isso. O que eu estou falando não é essa parte esse é o crescimento econômico da nossa região, que não é só o município de Sorocaba. O Votorantim também cresceu em função, né, de tudo isso. Outras cidades da região nem tanto, mas o que a gente fala é de uma infraestrutura da cidade, não é do problema da zona industrial, das fábricas. Não é isso, não. O que a gente fala é que deixou de ser... Porque nós tínhamos plano diretor. Aqui tem até hoje plano diretor. Quem é que discute o plano diretor? A prefeitura, a Câmara Municipal, tudo. Entende? Então, alguma coisa que faltou no meio disso daí, mas aí, por exemplo, a desativação da estrada de ferro Sorocabana, o prefeito de Sorocaba não tem nada a ver com isso. A Câmara Municipal não tem nada. Entendeu? Isso é coisa do governo do estado de São Paulo. Aí vamos buscar lá. O que eu vejo, eu volto a dizer o seguinte: a diversidade de comando é que produz esse tipo de desencontro. Então, quando você tem o responsável pela região de Sorocaba, município de Sorocaba, é o prefeito. Tudo o que acontece, seja na área política, seja na área de crescimento, na área industrial, na área econômica e na área policial, teria que estar subordinado a um prefeito, a uma autoridade que fosse municipal. E no Brasil, você tem diversos níveis de autoridade para cuidar da mesma coisa. Então, isso é uma grande falha do nosso processo constitucional, vamos chamar assim. Entende? Você lembra que foi uma comoção, ou não passou batido, ninguém nem lembrou, quando o Votorantim se emancipou? O que você lembra desse momento? Olha, foi um momento complicado, não é? A sociedade vivia essa complicação? Não, o que havia, eu não posso falar alguns nomes assim, a gente vai falar, mas existiam pessoas que, trabalhando na fábrica de Votorantim, morando em Sorocaba,
torciam para isso acontecer. E dizem que o grupo do Hermílio de Moraes, né, que eram os donos das fábricas lá de Votorantim, e obviamente tinha um grande poder político também na cidade, não é? Dizem que eles ficaram bravos porque o prefeito Armando Panunzio resolveu criar uma taxa de imposto sobre cada saco de cimento que era produzido lá em Votorantim. Parece, depois tem mais pessoas, o Lélcio Rodrigues é um que pode falar, que claro. Ajudar nisso. Tem mais pessoas que podem, né? Parece que aí o Hermílio de Moraes, que era um homem bastante teimoso e bastante, sabe, durão, né? Ele parece que então vamos fazer a separação. O poder da fábrica, o poder lá do pessoal de Votorantim, fábrica de cimento, tudo que tem lá, vamos dizer, ajudou e fez com que a população de lá votasse para fazer essa separação. Mas esse sentimento, né? Você traz uma lembrança importante, né? De que foi um movimento, houve um ato político, né? Que incomodou quem tinha uma força e que se organizou. Foi um ato político de raiva contra o imposto de saco de cimento. Pois é. E aí criou toda Agora você vai culpar o prefeito Panunzio, que foi um excelente prefeito, né? Então, culpar por isso? Não. Ele tomou uma decisão na época, era normal. Mas aí você vai pôr o pessoal das indústrias Votorantim, né? Os que eram os proprietários, tudo, e como certa intransigência, o seu Antônio... O seu José Hermílio de Moraes, o pai, ele era um homem bem... Gostava de uma polêmica também, entende? Mas agora não tem mais o que fazer. Sim, são consequências das quais a gente, né, vai se adaptando, e essa é a vida do brasileiro, né? Se adaptar àquilo que tem, e a cidade é uma, e as coisas são do jeito que são por questões marcantes, né? E o importante é a gente lembrar essas questões marcantes a partir desse passeio que a gente está tendo na sua memória, né? Por isso que é legal você trazer esse detalhe, né? E vocês lembram de algum sentimento das pessoas? Não queremos, ou queremos, teve campanha, ou foi um silêncio? Não houve uma reação popular contra isso. Todo mundo eu não me lembro foi normal. de algum tipo de reação popular. Eu não sei se essa reação não foi... que poderia haver os políticos de Sorocaba, a prefeitura, sei lá, não quero voltar atrás para citar nomes nem nada, mas não reagiram da forma talvez que pudesse ser reagida. Mas tem que contar que a população da cidade de Votorantim também eles achavam que seria bom ser município do que ser distrito de Sorocaba. Aí é uma questão do seguinte, por que município é bom? Porque é aquela tal história, o imposto que vai de Votorantim para Sorocaba, nós queremos que fique aqui para a gente, vamos dizer... Tem os benefícios da cidade. Claro, é o normal, né? Depois disso, que foi na década de 60, acho que foi nos anos 80, a gente teve um movimento parecido para a emancipação do Éden, né? Foram, naquele ano, acho que mais de 100 municípios paulistas. Você sabe por que a prefeitura, prefeitura, ali onde é a sede da prefeitura, era um negócio de cavalos. Isso. Era um jockey, não era jockey, é um jockey, espécie de uma corrida de cavalo, essa coisa ali, entende? E você vê aqui no lado da Castelinho, né? Não tinha ainda a Castelinha, tudo. Tinha uma fazenda que era da família Mencassi. Tinha ali propriedades grandes e tudo.
E se você não tivesse... para que a cidade, aquela região não se emancipar, o Éden, Cajuru, aquela... que adiantava eles se emanciparem? Não adiantava nada. Ia dar E Sorocaba ia perder uma área muito grande também. Então a prefeitura levou a sede do município para lá e eliminou essa possibilidade de transformar esses bairros de Sorocaba em municípios. Vamos pensar que Votorantim era distante do centro, assim como Éden, Cajuru era distante do centro. Aí você leva a sede, vamos dizer, administrativa para um local estratégico. Agora já não está tão longe assim, estamos todo mundo perto aqui agora. Foi mais ou menos isso? É por aí. Essa foi. E foi uma decisão naquele momento, né? A gente estava nos anos 60 para 70, você tinha só Arena e MDB, né? Você tinha o Panunzio de um lado, o Teodoro Mendes do outro. Como é que foi aquilo? Olha, para explicar, eu acho que Sorocaba tentou reagir, mas não conseguiu. Eu até acho que seria importante você convidar o Laelso Rodrigues para fazer um depoimento sobre isso. Se tem pessoa em Sorocaba hoje, o Teodoro, infelizmente, foi muito embora, breve, um grande prefeito que foi tudo. Nossa, mas quem viveu, né, quem viveu bem isso, o pai do Caldini Crespo, o Crespo não está mais aí, Panunzio, tem o filho do Panunzio, né? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Mas eu acho que a pessoa que viveu esse momento com mais proximidade e intensidade foi o Laelso Rodrigues. Aproveita, chama ele, porque ele já está com os 90 e qualquer coisa. É isso mesmo. Tem que ser meio urgente. Tá? Vamos conversar com ele, sim. Agora, Sérgio, a gente tem todo esse crescimento. Uma coisa que foi a primeira que eu te perguntei hoje, né? Você sente, daquela época, hoje, você tem lembrança de mudança do clima? E aí eu queria que você falasse, não, o clima sempre foi igual, tal. Queria que você falasse como que essa questão do clima, ela entra na tecnologia dos automóveis, por exemplo. Até recentemente os carros não tinham ar-condicionado. Hoje é impensável um carro sair da fábrica sem ar-condicionado. Como é que essas coisas do clima, do crescimento da cidade, do país, da evolução do automóvel? O ar-condicionado no automóvel não veio por causa do calor. Olha. Na Europa ele está lá por causa do frio. Tá para aquecer. Para aquecer. Entende? E não houve uma mudança significativa. Eu não sou a pessoa que possa dar um testemunho, vamos dizer assim, técnico sobre isso. Não, a ideia é falar da lembrança. Na minha vivência, a chuva caía aqui com força também. Eu me lembro que nós tínhamos o posto de gasolina, oficina, coisa na rua 7, esquina com a Miranda Azevedo. Nossa, quando caía a água, aquilo ali enchia, viu? Tinha ali o bueiro, tudo. Até a gente não ficava por perto, ia tudo lá para o Supiriri, entendeu? Então, a Sorocaba sempre teve um índice pluviométrico bastante razoável. Aqui você não tem excesso, não tem falta, né? A seca ou esse aqui. E o calor aqui em Sorocaba não é uma coisa assim tão... Você não, o que eu pergunto para você é o seguinte, o que você lembra de 20, 30, 40, 50 anos atrás e o que você vive hoje não mudou muito? Não mudou muita coisa. Isso que é importante. Não mudou muita coisa. É óbvio que você tem situações que você ainda precisa... Mas na média a sua lembrança... A minha lembrança é que sempre foi... Agora, frio, e o frio nunca foi uma coisa tão grande. É frio e... Calor e chuva. E aí você falou do carro, né? Os automóveis que vêm para cá, eu digo na América Latina, no modo geral, mas no Brasil em particular, o conceito dele, os equipamentos dele, eles são definidos lá na matriz na Europa? Porque você falou, o ar-condicionado é para aquecer. A forma como você constrói o veículo são decididos, vamos dizer, aqui no Brasil nós temos, as empresas automobilísticas têm poder de decisão, mas
sempre existe, vamos dizer assim, uma passagem obrigatória pela decisão das matrizes, não é? Mas o mesmo produto que é, vamos dizer, usado na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, é usado aqui. Então, o ar-condicionado, quem toma a decisão de instalar ar-condicionado é a montadora. Por que que ela toma a decisão? Porque o consumidor do produto dela está pedindo isso. Então, antigamente, você não tinha ar... Você só tinha ar-condicionado nos veículos importados. Isso é coisa de 50 anos atrás. Tá certo? Os carros que eram produzidos aqui, eles eram mais, vamos dizer assim, eles tinham que estar, economicamente falando, disponíveis para quem compra o carro aqui. Esses equipamentos todos que a gente está falando são equipamentos que encarecem o custo do veículo. Mas hoje é impensável alguém pedir um carro sem ar-condicionado, né? Tem gente que não faz questão, mas isso aí é exceção, né? Isso daí é, vamos dizer, a vontade de cada um. E a montadora, ela procura se adaptar a essa vontade. Mas hoje a maioria dos carros sai com ar, né? Ou não tem? Eu não diria que é a maioria dos carros. Eu achava que todos. Não são todos, não. Não são todos. Você sabe que você estava falando dessa questão da necessidade do consumidor e a fábrica atende e faz esse equilíbrio e tal. Lembrei de uma frase famosa do ex-presidente Collor, quando ele disse que aqui no Brasil os carros eram carroças. Você, nessa época, você estava atuante tanto na federação como na associação dos revendedores. Como é que foi? O que você lembra exatamente? Estamos falando de 92 já aqui. Ele falou uma baita de uma bobagem. Infelizmente, eu não vou citar nomes. Claro. Alguns dos nossos homens públicos pecam pela ausência de sensibilidade no trato das coisas políticas e econômicas. Eu não vou entrar nessa seara de saber que é A, é B, é C, mas se o Collor não fosse o bobo que foi, ele teria continuado presidente e teria ainda concluído uma carreira política razoável. Entende? Então, infelizmente, na época ele tinha rompantes, né? E esses rompantes trouxeram a desgraça para ele mesmo. Não é? Então, por isso que eu sempre digo que o homem público tem que ter muito cuidado com pensar, ele pensa o que ele quer, mas expor esse pensamento dele, ele tem que ter cuidado, porque ele pode falar uma coisa que se vira contra ele mesmo. Tá claro que você está falando do ex-presidente Bolsonaro também, né? Teve os rompantes dele. Não, eu não estou nominando eu ninguém. Sei. Não. Mas o que você lembra nesse momento, né, que o Collor fala isso, qual que foi teve uma repercussão danada na imprensa, né? Mas qual que foi a reação de bastidores ali? De achar ele um tonto que ele era mesmo. E aí? Não tinha o que reagir. Você não podia, por exemplo, o presidente disse que os nossos carros nós continuamos vendendo veículos, as fábricas continuaram produzindo. É óbvio que conforme o mercado vai tendo necessidade, a montadora vai adaptando a sua produção à necessidade do mercado. Isso não depende de um presidente ou de um governador, de alguém. Eles não têm capacidade técnica para discutir, para falar sobre a qualidade de um produto. Ele é político, entende? Devia deixar para os engenheiros, devia deixar para aqueles que são do métier
né, que conhece profundamente o setor, né? É a mesma pergunta que eu posso fazer. Quem foi o governador, o presidente que deixou o setor de ferrovias apodrecer como está apodrecendo aqui? É a mesma coisa. Então, os veículos vieram evoluindo, você produz no Brasil hoje automóveis e caminhões com a mesma qualidade, tecnologia e com os mesmos equipamentos que são produzidos lá fora também. Sérgio, a gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar de abordar você, né, que é um observador de todo esse período nosso, né? A gente tem uma clara evolução, né, dos automóveis, né? Você falou, olha, tanto os caminhões, né, como os carros e até as motos e tal, atendendo a necessidade do consumidor. As ruas e as estradas esses carros usando, por que elas não tiveram essa mesma evolução na sua percepção, né? Você acha que hoje está igual, está pior, está melhor? O que você... Eu subi a Avenida General Carneiro para vir aqui, Armando Panunzi, estava para chegar aqui. Judiação, o estado que estão essas ruas. Entende? Eu sei que o prefeito vai dizer que ele está esperando a hora que colocar como é que se diz? BRT lá. O BRT nas avenidas é que ele vai arrumar lá o que tem. Cada um tem a sua explicação para essas coisas, né? Eu sou do tempo que Sorocaba não tinha asfalto. Tinha paralelepípedos. Era melhor ou era pior? Eu diria que não era tão ruim. Ali é uma... E tinha trilho de bonde. Os trilhos dos bondes no meio, junto com paralelepípedo e tudo. Entende? Essa é uma coisa que também não adianta você levantar um debate dessa natureza, porque as coisas são assim, aconteceram e vão ficar, e devagar eu acho que cada prefeito vai podendo impor a sua dinâmica, né, de trabalho e vendo o que está bom, o que não está. Tá certo. Sérgio, eu queria agradecer mais essa conversa, porque a gente vai aprendendo bastante, né? Não só do que a gente está vivendo hoje, mas de como era e como são essas passagens. Parece, né? Falar, ficar... Não, mas é uma aula, né? Para a gente ter essa percepção de como que a gente fez essa passagem, né? Dos últimos 50 anos aí. E a sua memória, ela é importante e é bacana para isso, viu? Olha, Dedo, uma das coisas que eu trago comigo é uma saudade enorme do Sorocaba Clube, do Recreativo, do antigo, do Círculo antigo, e o próprio Ipanema Clube, que eu fui um dos fundadores. Entende? Era um pouco diferente do que é hoje. Mas fazer o quê? Cresceu. E é isso mesmo. A gente tem que saber acompanhar, né? E cada um cuidar do seu, vamos chamar assim, da sua família, para que a sua família possa ser aquilo que você deseja que ela seja. É isso aí. Sérgio, obrigado. Obrigado você porque acompanha a gente aqui, né? Hoje foi a quinta conversa nesse passeio pela memória com o Sérgio Reze. A gente vai revivendo, né, um período a partir das lembranças dele. Até semana que vem. Tchau, tchau.